Olá, meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a evangelista Beatriz Silva e hoje nós estamos aqui com uma participação muito especial, a participação da tia Rose. Amém. E ela irá falar um pouco sobre ela, sobre um testemunho, sobre o que o Senhor colocar no coração dela neste momento. Amém. A paz do Senhor a todos vocês que estão ouvindo. Estou aqui muito feliz, grata pelo convite, né, da tia Bia, conhecida como a tia Bia. Deus abençoe a vida dela, a família. Meu nome é Rosângela, conhecida como tia Rose, né, sou da cidade de Catanduva, né, a tia é daqui de Novo Horizonte, congrego na Assembleia de Deus Ministério Belém, e estamos aqui para testemunhar um pouco do amor de Jesus, falar um pouco do ministério infantil, que é aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos. Amém. Pode ficar à vontade, tia Rose. Vou começar contando como que eu comecei no ministério infantil. Às vezes a gente, quando a gente trabalha com o ministério infantil, as pessoas se sentem jogadas, vamos assim dizer. Eu digo que foi um processo de Deus. Com 3 meses aceitei Jesus. Com 3 meses eu estava na igreja e o pastor me viu e falou que Deus mostrou algo para ele que nem eu mesmo via em mim, né? Que é o ministério infantil. Então eu comecei a trabalhar com as crianças, comecei com o jardim de infância, né? Ali com as crianças, os pititiquinhos, meus filhos na época eram pequenos, né? Sou casada, sou mãe, sou vó. Mãe de um casal, de um menino e menina. Sou vó de uma menininha de 3 anos, que é a minha bênção. Linda, linda. Amo ser vó. E quando eu comecei no Ministério Infantil, como todos, eu creio assim, né? Não sabia nada, não conhecia nada. E Deus foi trabalhando, foi me ensinando. No processo do crescimento do Ministério Infantil, eu comecei como auxiliar. De auxiliar fui para regente, de regente fui para líder, de líder a gente foi para a ministração da palavra do Senhor. Que bênção! E muitas coisas foram acontecendo. São mais de 20 anos com o Ministério Infantil. Eu digo, não só eu, porque Ministério Infantil a gente não faz sozinho, né? Não sou eu, mas com a minha família também. Minha família junto comigo, meu esposo, meus 2 filhos, eu digo genro, nora e neta. Porque família completa, eles sempre estão envolvidos, sempre estão ali. Eu até estava brincando com a Bia, falando que eles são a parte da produção. É verdade. Quando eu estou ministrando, eu chamo, brincando com eles, é claro, com todo respeito, né? Sobre todas as coisas, porque eu sei que é Deus que colocou isso no coração deles, essa chama também da gente estar junto ministrando a palavra do Senhor, porque não é fácil o ministério infantil. A gente muitas vezes tem que fazer renúncias, nós precisamos ter uma vida com Deus, uma vida plena e ter sempre a palavra de Deus no coração e na nossa boca, na nossa mente, como a palavra do Senhor diz que a gente devemos inculcar nos nossos filhos e sempre meditar nela de dia e de noite. Não importa a hora, não importa o momento. E a gente foi começando o ministério infantil. Mas algo que Deus fez na minha vida, fora a ministração, né? Que o Senhor, quando nos chama, Ele nos molda, né? É Ele que nos capacita. Ele tirou de mim a timidez de falar ao microfone, de falar em público, e me capacitou com algo muito especial. Algo que eu hoje tenho um processo que eu falo para as crianças, porque as crianças, nossas crianças, sofrem com palavras, né, de maldição que são lançadas sobre a vida delas, palavras que fazem, que influenciam com que elas não tenham desenvolvimento bom sobre essa vida, mas nesse tempo que a gente está vivendo em questão de redes sociais, muita influência, né? Mas eu quando criança, né, sofri uma agressão de uma palavra que veio ao meu coração, de incapacitação, uma palavra de incapacitação. Eu tinha 7 anos de idade e eu lembro disso até hoje. E a gente no processo da vida, ao longo, às vezes a gente acha que esquece.
Sim. mas Deus traz a memória. Uhum. E Deus me capacitou na questão de confecção de recursos visuais. Ela tem uns recursos maravilhosos, maravilhosos. Glória a Deus, eu louvo ao Senhor por Ele ter me capacitado. Quando eu comecei com o Ministério Infantil, passados 5 anos, eu recebi uma profecia. E que Ele estava me dando um dom, né? E eu achava, eu tinha um sonho de ser regente. O meu sonho era ser regente de jovem, trabalhar com jovens, né? E por um tempo regi. E quando eu recebi essa profecia de que Deus estava me dando esse dom, eu não imaginava que era isso. Eu achava que era o dom da regência, né? Porque quando a gente vê aqueles regentes, né? É lindo de se ver, né? Hoje a dinâmica deles, o trabalhar deles é lindo. E passado um tempo, comecei a fazer recursos visuais, porque a gente não é tão novinha no ministério. Hoje a gente tem essa facilidade de você entrar na rede social e você consegue ver muitas tias preparadas, muitas tias capacitadas por Deus, com dons e talentos maravilhosos, muitas que eu sigo, acompanho e admiro a vida delas, né? O testemunho delas também. E a gente se inspira também nisso, né? Mas quando eu comecei, não existia a questão do EVA, a questão de você estar usando, era papel cartão, era cartolina. Então era o que você tinha ali em mãos, né? De questão de material de escola, que a gente usa na escola. E depois, com o passar do tempo, eu conheci o EVA me conheceu, nós fomos apresentar um ao outro e começamos a confecção e Deus foi me aperfeiçoando e, obviamente, Deus nos aperfeiçoa. Eu vou falar para vocês que são ouvintes da Bia, pode, né? Pode, claro. Vocês que são ouvintes da Bia, que às vezes você tá ouvindo essa mensagem agora, eu sei que Deus está falando no seu coração, eu sei que Deus está trabalhando na sua vida. E se você está passando por um processo, você pensa assim, não, para que eu sirvo? Para que eu vim a este mundo? Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. É Ele quem nos chama e é Ele quem nos capacita. E Ele vê valor em nós que nós não vemos. Ele vê coisas em nós que a gente não vê. A gente às vezes se acha até mesmo uma pessoa inútil, né? É uma palavra forte, mas às vezes a gente se vê inútil. Muitas vezes eu me vi inútil. E quando eu me vi, alguns anos atrás, sentada em uma mesa, confeccionando um recurso visual para a ministração da palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: o dom que eu te dei é esse, de fazer recursos visuais. E claro, como eu disse, a gente vai buscando, né? Hoje a gente tem a facilidade de muitos recursos online, recursos presenciais, graças a Deus que podemos voltar, né? Fiz falando para a Bia aqui, fiz 3 anos de capacitação para o Ministério Infantil e a gente tem que procurar, tanto como a gente procura estudar, se especializar em qualquer área que seja, não é porque é para Deus que a gente não vai se preparar. É verdade. Não é porque o Senhor nos dá o dom que você não vai procurar cada dia mais se capacitar naquilo lá. Né? Deus faz, Ele derrama sobre você, mas você também precisa se posicionar. Aquilo que está ao alcance de você fazer, você tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Como a gente vai fazer uma faculdade, você vai estudar para algo, uma pedagogia que inclui também o Ministério Infantil. Isso é muito bom, né? Nos ensina a lidar com pessoas, lidar com o público, lidar com situações, e você vai aprendendo. E claro que Deus vai nos dando direção daquilo que a gente tem que fazer ou não fazer. Deus vai nos ensinando, nos moldando. Aí tudo tem um processo, né? Às vezes a gente chega a um nível que as pessoas falam assim, nossa, eu queria fazer isso, eu queria ser assim. Mas para tudo, como eu disse, tem um preço, né? E a gente muitas vezes precisa fazer algumas renúncias. E é nas renúncias que a gente faz, Deus não é renúncias ruins, não, são renúncias boas, né? Você sabe que você está renunciando a alguma coisa por amor de Cristo. E Ele está o tempo todo com você. Você
faz por amor, Por né? amor. Muitas pessoas acham, ai, mas eu vou pra Cristo e tem tantas regras, tanta coisa, Isso. fazer tantas renúncias, mas é uma coisa que você faz que não dói, é um amor que não se explica, né? Não tem como explicar, é só sentindo mesmo, né? Sim. Hoje mesmo a gente veio de um trabalho maravilhoso, onde Deus derramou a presença dele ali com a gente. E aí não tem preço você sentir a presença de Deus, né? Sentir a graça do Senhor sobre a sua vida, ouvir a voz de Deus falando com você. Isso daí realmente é uma coisa que não existe valor que se compare, né? Sobre essa terra. Não tem preço. Não tem preço. Mas para todo trabalho de você, a Bia estava falando para ela aqui um pouco e gostaria de compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho. Porque às vezes você vê alguém ministrando, as pessoas fazendo algo do Senhor. Realmente essa questão de ser cristão era uma questão assim que era dentro de mim, que eu achava assim que ser crente é ser triste. Não, é o contrário. Ser cristão é ser alegre. Até porque a palavra do Senhor fala que a alegria dele é a nossa força. É verdade. A alegria dele nos transborda. E quando a gente está cheio de Deus, a gente transmite Deus para os outros. E o mundo precisa disso. Precisa desse amor, desse carinho, desse transbordar de Deus. Na minha, na sua vida, em você que está ouvindo. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Eu tenho certeza que Deus tem a palavra. Às vezes você olha, você pode pensar assim, para a irmã é fácil, porque ela faz a obra, ela tem a família dela ao lado dela, mas para que tudo isso acontecesse, eu precisei renunciar. Renunciar o quê? É o meu tempo para Deus, ter o meu devocional com Deus, o meu jejum com Deus, as minhas leituras bíblicas com Deus, a minha oração, eu e Deus. Para que o Senhor viesse trabalhar na vida da minha família, para que eles pudessem estar ao meu lado. E para que eu pudesse estar de pé, eu passei por um processo difícil, que o meu testemunho é que em 2002, olha, eu confundindo tudo, né? A gente tá um pouco cansado no dia de hoje. A gente passou por um treinamento na igreja abençoado. Abençoado, desde cedo, né? Desde as 8, chegamos aqui, 6h30, né? 6h30. Então, em 2012, eu descobri uma hérnia de disco de 4 centímetros na minha coluna, e aí você fala assim, todo mundo tem uma hérnia de disco, todo mundo sofre, hoje a maioria das pessoas sofrem de hérnia de disco. Mas, nesse processo da hérnia de disco, eu não dei ouvidos ao que o médico falou, né? E todo o processo de enfermidade, a gente precisa se cuidar do corpo, alma e espírito. Sim. E o processo do corpo, a gente precisa do corpo para poder fazer a obra, para poder estar trabalhando. E trabalhar com criança, a gente trabalha com o corpo, né? Sim. Nós gesticulando, por isso que eu gesticulo muito, não falar. Sim. Falo muito com as mãos, né? Falo com tudo, né? A gente envolve tudo. Não fui atrás do meu procedimento, de tratamento, procurei, claro, fazer a obra, porque eu sei que o Senhor Deus é bom e fiel, mas o Senhor ainda nos dá alerta, nos alerta de situações que a gente vive. Sim. E eu passei depois, passado algum tempo, né, aquilo lá foi aumentando dentro de mim, né, um corpo estranho dentro da gente, que isso não é para estar ali. Foi aumentando as dores nas costas. E quando chegou o ano de 2018, foi quando as dores foi realmente assim, mais insuportáveis. Essa é a palavra, né? Eu já estava entrando na questão não só medicação mais fortes, mas como tomar morfina mesmo, direto no hospital, tomar morfina. E foi quando eu passei com o médico falou que já não tinha mais jeito, tinha que fazer uma cirurgia, né? E ele me deu, na nossa conversa, que quem quer operar coluna? Ninguém. Mexer com algo tão complicado, né? Que a coluna é algo realmente muito perigoso. Arriscado demais. O médico falou que se eu operasse, eu tinha que operar o mais rápido possível. Eu falei para ele, doutor, se eu não operar,
qual é as minhas possibilidades. Aí ele falou assim, ó, se você não operar, te dou 4 meses para continuar andando. Se você operar, você tem a possibilidade de 10% de chance de voltar a andar. 10% de chance. Coisa, né, que te anima muito. A coisa básica te anima demais agora. Bom, enfim. E ali nesse processo, né, chegou em 2019, já não tinha, isso foi em 2018, final de 2018, chegou em 2019. Inclusive agora, dia 11 de abril, eu vou estar indo para 4 anos que eu operei. 4 anos. Foi uma cirurgia bem complicada, realmente tive que passar por esse processo, mas em todo o tempo o Senhor esteve comigo, né? E Ele me ensinou muitas coisas eu aprendi nesse processo de cirurgia, principalmente a família. É nessa hora que você vê quanto a sua família está junto com você. Estamos juntos na peleja, né, na batalha contra o mal, sim, fazendo a obra, mas estamos juntos também na questão de recuperação, em todos, né? Todos os momentos. Então, assim, depois da cirurgia, o médico não me contou antes para que eu não entrasse em pânico, mas depois eu entrei em pânico mesmo assim, né? Porque a hérnia se tornou em um câncer, um tumor, né? E por muito tempo, por ficar muito tempo dentro de mim, acabou lesionando a minha medula. E eu fiquei com muita fraqueza muscular. E por conta disso, hoje realmente sou obrigada a fazer exercício físico. Você que não gosta de fazer exercício, faça exercício físico, porque o corpo humano precisa disso, né? E a gente precisa estar preparado até mesmo com a questão de poder fazer a obra. Isso inclui muito a obra do Senhor. Porque se você não está fisicamente bem, não tem como você estar na batalha. É verdade. Que é uma batalha muito grande. Mas eu louvo a Deus porque Deus fez e tem feito um milagre. Porque tudo que Ele falava que eu não ia fazer, pular, dançar com as crianças. Só não posso pular de bug jump. Isso eu não posso. Não vamos também abusar muito. Também não posso. E não pula-pula. Mas aí a gente releva, né? Mas existem muitas outras coisas que eu não podia fazer, que graças a Deus eu faço. E eu sei que talvez contando para você que está do outro lado, ouvindo esse testemunho, talvez não seja bom, talvez assim o Senhor esteja falando no profundo do seu coração, talvez você fale assim, isso aí é uma coisa simples, mas só quem passa o processo que sabe, quem já passou, ou quem está vivendo por isso, processo de dor, de sofrimento. Ainda mais para quem é ativo na obra. Isso, realmente, foi 1 ano de cama, né? Aí, depois disso, entrou a pandemia, já estava no isolamento, continuei no isolamento. Quando a gente estava pensando em retornar, mas graças a Deus, o Senhor, depois nisso, foi restaurando. E a medula, é Ele quem faz as juntas, Ele que nos fortalece sobre todas as coisas. Em todos os momentos. Uma coisa muito isso, né? Que até fala no versículo da Bíblia que hoje o que Ele faz a gente não entende. E muito que a tia Rose está falando sobre processos que são importantes a gente passar, mas às vezes a gente quer pular. Quem quer passar por esse processo que a tia Rose passou? Já você queria passar por Não, isso? Jamais. E não desejo pra ninguém. Exatamente. Mas é um processo que é necessário. A gente não entende. Não entende. Mas Deus já tá vendo lá na frente. Ele nos prepara, porque você no caminho ao longo da vida, eu tava falando que é uma Bia, que a gente... Hoje eu tô com meus 45 anos de idade, pra glória de Deus, eu louvo a Deus. Existem algumas pessoas, Bia, que tem vergonha de falar da idade. Eu não tenho vergonha. Tem pessoas que têm. Mas eu não tenho vergonha de falar, porque nesses 45 eu aprendi muita coisa. Eu passei por vários processos. Eu tive início de depressão, tive crise de pânico. Então, quando eu passei por esse processo de cirurgia, eu imaginava que ia voltar tudo de novo. Porque o emocional da gente acaba sendo abalado, né? Mas... em todas as coisas o Senhor está presente, como a Bia disse. O que eu faço agora vocês não entendem.
E a Bíblia diz também assim, que aquilo que não subiu o coração será revelado naquele dia, porque tem coisas que a gente questiona, né? Tem coisas que a gente fala, Deus, por que eu tô vivendo essa situação? Deus, por que isso? Por que daquilo? Quer saber de tudo. Mas o importante sobre todas as coisas que a gente vive é que todas as coisas Ele nos dá vitória. Exatamente. Ele disse assim, ó, no mundo vocês vão ter aflição. E aí ele afirma, olha, mas vocês vão vencer, porque eu venci. Então vocês vão vencer. Ele afirmou, vocês vão vencer. Mas como que a gente vence? Com Cristo. Com Cristo. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Se a gente está no barco, se as ondas estão entrando dentro do seu barco, se a luta tem sido grande, o mar está bravio, mas ele está no barco. Aleluia. E se ele está no barco, você tem que descer. Descer e clamar a ele. Falar, Jesus, vem me ajudar. Porque tem hora que a gente quer remar sozinho. Tem hora que a gente quer ficar jogando a água para fora sozinho. E ele está no barco. É verdade. A gente fala assim, mas ele está dormindo. Sabe o que Jesus está esperando? Que você se levante. Que você se levante e você se prontifique. E diga, Senhor, eis-me aqui. Faz o teu querer na minha vida. Mas quando você fala, dizer, eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer na minha vida. Saiba que você tem um processo a passar. Mas em todo o processo ele está contigo. Porque ele disse para mim assim, olha, que eu ia passar por essa cirurgia, mas que ele estaria comigo dentro do centro cirúrgico. E quando eu operei, isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira eu levantei. Quando eu levantei, o médico gravou. Porque ele falou, é impossível isso acontecer. Você fazer uma cirurgia eu entrei no centro cirúrgico, era 7 horas da manhã. Eu desci, era 4 horas da tarde. Olha. Então foi bem longa a cirurgia. E aquele processo, né, de dopagem, você tem alucinações. Sim. E no outro dia você se levantar e eu tive que, assim, eu falo assim que inacreditável, eu tive que dar 4 passos, sozinho. Com a fisioterapeuta, sem segurar em nada. Ela falou, você tem que dar 4 passos para ter alta, sozinha. 4 passos. Parece tão fácil. Mas para quem tá vivendo, 17 pontos nas costas, uma cirurgia, dreno, enfim, um monte de coisas. E o processo de voltar para casa, as pessoas têm que levantar você não podia se mexer. Eu fiquei, durante muito tempo, o quadril meu, ele ficou imóvel. Não conseguia mexer o quadril. Para mim mexer o quadril, eu tinha que pegar a roupa e virar o quadril. Então, assim, é como se você tivesse daqui para cima, tudo normal daqui para baixo. E aí eu clamava ao Senhor, Senhor, eu vou ficar assim para fazer a tua obra? Não. Aí o Senhor, ele vem, nos restitui, pouco a pouco, passo a passo. É Ele quem faz a obra, não é a gente. Nós somos vaso aqui na mão dele. E Ele é o oleiro. Sim. Ele nos molda. Sim, não adianta. Não adianta você querer pular processo. Não. Se você fizer isso, você vai estar deixando de viver o que Deus tem para você. Você vai estar vivendo o que você quer. Mas o que Deus tem para você é muito maior. É muito melhor. É muito mais alto, muito mais profundo. É mais do que você pensa, mais do que você sonha. Viver a vontade de Deus é muito melhor do que a sua. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Isso. Por mais que você tenha que passar por processos que doam, né, que firam, você tem que ter em mente, olha, todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam. E são chamados segundo o teu propósito. É verdade. Tudo que você está passando, até os momentos de dor, até as lágrimas, esses processos de doença, tudo você precisa olhar com o quê? Com os olhos espirituais. Verdade. Pensando, não vou me atentar aqui para as coisas que se podem ver, mas vou me atentar nas que não se podem. Porque as que não se podem, essas são eternas. E as que se podem são temporais. Verdade. Vou me atentar a Deus. Isso. Não é? Olhar para o alvo. Ele é o alvo. E ele nos ensina mais, ele fala assim, olha, não olhar para a direita, não olhar para a esquerda. Olha para mim. Eu sou autor e consumador da vossa fé. Então, assim que esse vídeo chega até você, eu fico grata pelo convite,
por poder estar aqui. São vários testemunhos, eu falei pra mim. A gente tava conversando antes. Eu falei, são vários testemunhos, a gente vai cortar todos, porque eu passei processo, se você é mãe ou se você é adolescente. Tá ouvindo essa palavra? Eu sou mãe e como mãe passei o processo de adolescência com os meus filhos. Eu louvo a Deus porque para você que é mãe que está assistindo esse vídeo, eu digo para você, não abandone seu filho por nada. Porque Jesus, ele não nos abandonou, não. Ele nunca virou as costas pra gente. Pelo contrário, ele sempre estendeu a sua mão pra gente. Então, se você, mãe, está passando por esse processo com seu filho, seja o que for, de rebeldia, de um momento que todo adolescente vive, né? Esse processo dos hormônios, tudo ali, vivendo essa situação. Então, assim, tenha graça, paciência, ame seu filho, abrace ele, diga para ele, filho, eu te amo. Porque no processo que você passar, o Senhor vai te dar a vitória. O Senhor vai te dar a graça de você poder vencer. E você, jovem, adolescente que está ouvindo, não culpe as pessoas pelo que você está vivendo. Você está vivendo o seu processo com Deus. Deus está te chamando para algo muito melhor. Porque quando você vive as suas experiências emocionais dentro de você, não compreendendo, porque eu digo nós, porque eu também já passei pela adolescência. E a adolescência só muda o tempo, a questão tecnológica. No meu tempo não tinha a questão de redes sociais, mas o emocional é o mesmo. As sensações, as divisões do que eu sou, do que eu faço, como vou ser, como vou prosseguir, ninguém me entende, ninguém me ouve, ninguém me conhece, mas existe um que te conhece. É verdade. Ele sonda o seu coração e ele manda eu te dizer, eu te amo. Eu te amo, filho, e eu não desisto de você. Eu não te deixo nas mãos do inimigo. O inimigo quer destruir a sua vida, mas o Senhor não, Ele quer te abraçar. Ele quer te levar para junto dele. Ele quer que você vença sobre essa terra e que você proclame as boas novas, que da sua boca saia o perfeito louvor, a adoração, é a pregação da palavra. E o Senhor, se você está triste, Ele vai te encher de alegria. Se você está passando por um momento de depressão, Ele vai te limpar disso tudo e você, no processo da depressão, você vai entender o amor de Deus. Que as pessoas às vezes não entendem a gente, né, Bia? Sim. Mas Ele entende. Com certeza. Que Ele olha pra gente não com olhar de condenação, mas com olhar de amor. É verdade. Amém? Amém, glória a Deus. Glória Deus a é Deus. maravilhoso demais. Se a gente for ficar falando... É muita são coisa. tantos testemunhos. Sabe, viver com Deus é realmente experiências. É por isso que você precisa ter experiências com Deus. Não somente ir à igreja, que deve ir mesmo. Mas você precisa ter o seu particular. Você não pode viver só das experiências dos outros, mas você precisa ter as suas. Ter as suas próprias. E nesse momento eu quero pedir para a tia Rose finalizar com uma oração. Esses processos falando, a Bia falando sobre isso, de ter experiência, sabe? Quando eu ia na igreja, como a Bia disse, eu ia na igreja. Antes de eu entrar no ministério, antes de eu fazer tudo o trabalho do Senhor, e eu ouvia testemunhos de pessoas, e eu dizia, eu quero viver isso, quero poder um dia contar. Então assim, contar é bom, Sim. Passar é difícil. Mas é melhor ainda quando você passa por esse processo. Então eu tenho certeza que Deus tem um especial com você, como teve comigo, como teve com a Bia, né? Cada um de nós ele trabalha de uma forma diferente, trata de uma forma diferente, mas em todas as coisas que eu te digo, o Senhor te ama de igual modo como Ele ama eu e como Ele ama a Bia. E todos vocês que estão vendo aí. Jesus te ama. Isso daí é uma verdade que não tem como tirar, porque Ele veio sobre essa terra, se entregou naquela cruz por amor de mim e de você, para que hoje você pudesse ouvir essa palavra. Glória a Deus. Vamos orar então. Vamos orar. Soberano Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por este dia.
por podermos estar aqui na gravação deste vídeo e pelos ouvintes que estão aí, Senhor, do outro lado, vendo e ouvindo, Senhor, os nossos testemunhos, aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Deus, eu peço que o Senhor venha alcançar vidas, que vidas sejam tratadas, que vidas sejam curadas através da Tua palavra, através desse pequeno testemunho que eu contei aqui, Senhor, daquilo que o Senhor fez na minha vida. E eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer por nós, tanto por mim, quanto pela Bia, quanto para todos que estão assistindo. Espírito Santo de Deus, toca o coração daquele que está aflito. Você que está ouvindo esta palavra, o Senhor manda te dizer mais uma vez: eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu filho. E foi por você que eu morri na cruz. Senhor, que o Senhor continue acalmando os corações. Que o Senhor traga a paz, a tranquilidade, Senhor, sobre os lares. Senhor, que toda contenda caia por terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos a Tua bênção e desde já nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória Prazer, a Deus. Obrigada mais uma vez. De muita alegria ter a tia Rose aqui com a gente. Amém. Compartilhando conosco um pouquinho do que Deus tem feito. E são tantas coisas. Mas Deus é maravilhoso demais. Amém. E o que eu peço a Deus é que retribua a você e a sua família com as mais ricas bênçãos do céu, em nome de Jesus. Amém. Que você possa viver realmente tudo aquilo que Deus tem para você. Amém. Coisas grandes. É o que a Bíblia diz. Aquilo que o olho não viu. Aquilo que o ouvido não ouviu. E nem sequer subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que oram. Amém. E é o que Deus tem preparado em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. Mas eu quero lhe pedir que compartilhe esse vídeo com mais pessoas, abençoando a vida de outras pessoas. Talvez estejam passando por momentos de dificuldade, processos, mas compartilhe esse vídeo, mostrando que vale a pena passar por cada processo, porque a experiência que será vivenciada com Deus é muito além do que algo material que você pode receber, mas o seu homem interior é que será renovado, e o seu espiritual, e assim você vai entender que ainda que você esteja sofrendo e passando por tribulações, a paz que excede todo entendimento, Deus coloca dentro de si, e você consegue passar por tudo, dando glória a Deus. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e nos ajude a continuar anunciando. Ativa o sininho. Isso, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que postar um vídeo novo. Siga a tia Rose nas redes sociais dela, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo. Segue ela lá também, ajuda ela no trabalho dela. Vai conhecer os visuais que ela faz. Conheça, você que trabalha com o Ministério Infantil, que ministra para as crianças. A tia Rose faz visuais maravilhosos, que hoje eu fiquei impactada ao ver na igreja. São visuais extraordinários, realmente vindo de Deus, um dom de Deus derramado sobre a vida da tia Rose. Então vai lá conhecer e entre em contato com ela, que eu tenho certeza que você irá amar. Em nome de Jesus. Amém. E vai abençoar seu ministério e o ministério dela também. Amém. Então Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um forte abraço de sua amiga Bia e de sua tia Rose. E um beijo para todos vocês. Com Deus. A paz.